Olá, meu nome é Bruno e hoje a gente vai resolver uma questão da terceira fase da OBF de 2016, uma questão muito interessante de mecânica que caiu tanto no nível 3 quanto no nível 2 e em ambos foi a questão de número 1. A questão diz o seguinte: um estudante em visita a um museu de ciências observou um sistema no qual há dois tubos inclinados montados sobre uma plataforma que pode girar em torno de um eixo vertical. Os tubos estão completamente preenchidos por um mesmo líquido e cada tubo contém uma esfera que está pintada com cor diferente. A figura A apresenta o sistema quando está estacionário. Os visitantes do museu podem girar o conjunto através de uma manivela, não mostrada na figura. A figura B mostra uma visão instantânea do que se observa quando o conjunto gira com uma velocidade angular ômega suficientemente alta. Descreva e justifique o fenômeno observado. Bom, para a gente começar a atacar essa questão, a gente precisa primeiro entender como funciona o empuxo em referenciais acelerados na Terra. Tudo bem? Então, bora imaginar que a gente coloca aqui um recipiente contendo um líquido e que a gente coloque esse recipiente, por exemplo, dentro de um carro e ele acelere com uma aceleração A. Bom, no referencial do recipiente, todos os corpos, e inclusive o líquido, eles vão, né, sentir uma gravidade que a gente chama de gravidade aparente. Né? Eles vão sentir uma gravidade aparente e essa gravidade aparente ela vai ser dada, deixa eu só trocar a cor aqui, ela vai ser dada pela soma, na verdade pela subtração vetorial, né, de G menos A. Ok? Então essa daqui vai ser a gravidade aparente. E para que a gente precisa saber disso? Bom, o que acontece é que nesses referenciais acelerados, o empuxo ele vai apontar no sentido contrário da gravidade aparente. Ele vai estar na mesma direção e no sentido contrário. Então, essa é a informação que a gente precisa saber. E aqui a gente vai ter o peso aparente, né? Que vai apontar no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido da gravidade aparente. Então vamos analisar aqui primeiro a letra A. Tudo bem? A letra A não, a situação, né, da figura A. Então, na figura A, a gente simplesmente não tem nenhum tipo de aceleração. Então, o empuxo ele vai estar para cima e o peso vai estar para baixo. Eu vou primeiro, né, começar analisando somente a bolinha branca, tudo bem? Porque a análise para a bolinha vermelha é completamente análoga. Então, vamos analisar aqui a bolinha branca. A questão diz para a gente que ela sobe. Ou seja, vamos supor aqui que esse eixo, né, que eu já pré-desenhei aqui, ele é o eixo que é paralelo ao tubo, né? A esse tubo aqui. Vamos supor que, por exemplo, esse ângulo aqui, esse aqui vai ser meu eixo, e esse ângulo aqui é um ângulo θ, por exemplo. Então, aqui eu representei, né, o eixo, e esse aqui vai ser o nosso ângulo θ. Okay? Ele vai girar aqui ao redor desse eixo, e se θ está aqui, θ também vai estar aqui e vai estar aqui, né? Então, ele fala que o cara, né, inicialmente, vamos supor que eu abandone ele aqui em algum dos pontos do meio do tubo. Se esse cara vai subir, então, vou trocar a cor. Então, E cosseno θ vai ter que ser maior que P cosseno θ. Ok? Mas isso aqui, a gente pode cortar cosseno com cosseno. O E é justamente a densidade do líquido vezes o volume do objeto. Como ele está completamente submerso, então esse aqui vai ser o próprio volume do objeto. Vezes a gravidade. Isso aqui vai ser maior que a densidade, vamos chamar de densidade 1, vezes o volume do objeto, vezes a gravidade, porque isso daqui é a própria massa do objeto. Então, gravidade corta com gravidade, volume, volume. A gente vai chegar na conclusão que a densidade do líquido vai ser maior que a densidade 1, que é a densidade desse cara, né? Então, vamos guardar essa informação aqui. Bom, agora na situação B, a gente tem que essa bolinha está no referencial não inercial, que é o referencial do tubo, né? Ela está girando ao redor desse eixo aqui. Então, o tubo vai estar sujeito a uma aceleração, deixa eu trocar aqui,
O tubo vai estar sujeito a uma aceleração apontando para o eixo de giro de módulo ômega ao quadrado vezes r, né? No caso, esse r vai ser a distância da bolinha, né, para o eixo, que é porque a gente está analisando para a bolinha, né? Mas é claro que todos esses pontos vão ter acelerações diferentes. Enfim, beleza. Então, a bolinha agora, ela está sentindo que tem uma gravidade aparente igual a G menos A, né? Ela não sente mais que ela está sendo afetada pelo campo gravitacional terrestre, e sim pelo campo gravitacional GAP, ok? Então, para ela agora tudo mudou. O peso dela, que a gente pode chamar de PAP, ele vai apontar na mesma direção e sentido de GAP. E o peso aparente vai ser igual à massa dela, que a gente pode chamar de μ1 vezes V, vezes GAP. E o empuxo que está agindo nela agora vai ser a densidade do líquido vezes V, vezes também GAP. E ele vai apontar na mesma direção, só que no sentido oposto de GAP. Então, vamos analisar aqui, vamos baixar um pouco, e vamos olhar para esse ângulo alfa aqui, que é o ângulo que GAP faz com a gravidade. Bom, a tangente de alfa, ela vai ser igual a ômega ao quadrado vezes R sobre G. Ok? Ômega ao quadrado vezes R sobre G. O que significa isso? Significa que quando ômega aumenta, tangente de alfa também aumenta. E se alfa vai pertencer aí ao primeiro quadrante, então quando a tangente de alfa aumenta, alfa também aumenta. Ou seja, quando eu aumento essa velocidade angular, o alfa ele também vai aumentar. Deixa eu apagar isso daqui. Então, para a gente continuar a nossa análise, vamos passar aqui um eixo perpendicular ao eixo do tubo. Tudo bem? E vamos chamar esse ângulo aqui, esse ângulo que o tubo faz com a horizontal, de beta. Ok? De beta. E a gente, como a gente tinha chamado esse ângulo aqui de θ, a gente sabe que beta vai ser igual a 90 menos θ, né? Beleza. Então, obviamente, aqui também vai ser beta, tudo bem? Então, vou apagar aqui, só vou deixar anotado que aqui vai ser perpendicular. Então, vamos analisar os casos, né, em que alfa é menor do que beta. Ou seja, GAP está tipo por aqui. Vou trocar o tamanho aqui e a cor. GAP está mais ou menos por aqui, ok? Que é de tal forma que esse ângulo alfa aqui seja menor do que o ângulo beta. Ou seja, ele está antes da perpendicular, ok? Nesse caso, a gente tem que o PAP agora ele vai apontar aqui para baixo. Aqui o PAP e aqui o E', tudo bem? E, só botar aqui, E' e aqui PAP. E aqui a gente vai ter o nosso ângulo alfa, tudo bem? Aqui a gente vai ter o nosso ângulo alfa e aqui a gente vai ter o nosso ângulo alfa. Bom, o que vai determinar se a bolinha desce ou sobe o plano? As componentes verticais de E', ou as componentes tangenciais de E' e PAP, tudo bem? E essas componentes são justamente E'(x), que é igual a E' seno alfa, e PAPx, que é igual a PAP seno alfa. Agora perceba que a única coisa que diferencia E'(x) de PAPx é a densidade do líquido e a do objeto. Por quê? Porque o volume está nos dois, GAP está nos dois, seno está nos dois. Ou seja, a única diferença é quem tem a maior densidade e quem tem a menor densidade. Logo, como a densidade do líquido é maior do que a densidade da bolinha, como a gente tinha encontrado aqui em cima, a gente tem que, para onde o empuxo estiver apontando, esse cara vai. Por quê? Porque a densidade do líquido é maior do que a densidade do objeto. Então, nos casos em que alfa é menor do que beta, percebe-se que E' só tem componente x subindo o eixo, ok? E PAP tem componente descendo. Então, nesse caso, como E'(x) é maior do que PAPx, a gente tem que essa bolinha tende a subir. Na situação agora, vou colocar aqui, na situação agora em que
esse alfa é maior do que beta, a gente vai ter o seguinte, vamos extrapolar aqui, vamos jogar um alfa bem grande. A gente vai ter o seguinte agora, a gente vai ter que o E' ele vai apontar para cá e o PAP vai apontar para cá. E agora a componente X do E', a componente no eixo do tubo, ela é descendo o nosso plano, né? O nosso eixo do tubo. E a PAP é subindo, mas como E'(x) a gente já viu que é maior do que PAP(x), a bolinha tende agora a descer o plano, ok? Inclusive, a partir dessa análise, né, a gente pode dar essa condição, a condição do limiar, né? A condição em que a bolinha não tende nem a descer e nem a subir, e sim ela está em equilíbrio aqui nesse eixo do tubo, né? É uma condição que se a bolinha for deixada lá, ela não vai nem subir e nem descer, ela vai ficar lá estática. Então, a condição é, na verdade, bem simples, basta que alfa seja igual a θ. Porque no caso, é igual a beta, perdão. No caso em que alfa é igual a beta, a gente vai ter que a gravidade aparente vai ser perpendicular. Deixa eu escrever de outra cor, pode ser amarelo. Branco, não, amarelo. Ela vai ser perpendicular aqui ao eixo do tubo. Então, eu não tenho mais componente tangencial nem do empuxo e nem do PAP. Ou seja, ela não vai ter nenhum tipo de tendência no eixo do tubo. Então, ela não vai ter tendência nem de subir e nem de descer. Então, se eu tiver as devidas condições para ω² vezes R, as devidas relações, então essa bolinha eu posso deixar ela lá naquela posição, com aquela certa velocidade angular, e ela não vai nem ter tendência de subir e nem de descer, ela vai ficar parada lá. Então, basta que esse alfa seja igual ao θ, né? Então vamos trazer isso aqui para cá. Essa condição é aqui tangente de beta, seja igual a ω² vezes R sobre G. Logo, para isso acontecer, ω² vezes R vai ser igual a G tangente de beta. Então, essa daí é a nossa análise, né, para a questão, é a nossa explicação, ela pede que a gente explique. Então, essa daí é a explicação. Para a bolinha vermelha, obviamente, é completamente análogo. E é isso. Uma questão muito legal. Inicialmente ela pode parecer pouco intuitiva, né? Na verdade, ela realmente é pouco intuitiva, mas a partir da análise física a gente consegue ver que realmente faz sentido ela, né, subir, uma hora descer. Enfim, então é isso. Muito obrigado e até a próxima.